Está no ar mais um episódio O Que Não Fazer em Vendas na sua tela de YouTube, né, Luiz? Eles devem estar até achando estranho da gente, tanto tempo sentado um do lado do outro aqui. Sequência, semana a semana, estamos aqui, cara. Faz tempo que a gente não faz aulão, né? Pois é. Esses dois não saem um do lado do outro, não? É que a gente se gosta muito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais um O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal de vendas aí na sua TV, no seu YouTube, nas suas redes sociais. O Que Não Fazer em Vendas é um podcast transmitido semanalmente pela Vesa TV do Grupo ABCcom, todas as terças-feiras, às 21h30, episódios inéditos para você e, é lógico, algumas reprises na programação da Vesa TV. Mas assim, estamos em outros lugares também, não é isso, Luiz? Estamos na tela, na sua telinha, é fácil de encontrar. Você abre lá o Instagram, Luiz Schmidt, você encontra a gente, você me encontra lá. Você encontra Hugo palestrando nas redes sociais dele também e O Que Não Fazer em Vendas, @O Que Não Fazer em Vendas. Você precisa seguir, porque você vai ver os nossos recortes, mas também o dos nossos convidados, que é só gente de altíssimo nível. Exatamente, no Instagram. Então, assim, ó, enquanto você já está ouvindo o começo desse episódio, já pega seu celular e lá, O Que Não Fazer em Vendas no Instagram e já comece a seguir a gente. Tem muita coisa boa lá também. Temos Spotify também? Temos Spotify também, isso que eu ia falar. Mas eu uso o Spotify para ouvir os meus episódios. Vai lá, Spotify, procura O Que Não Fazer em Vendas. E ali é o seguinte, né? Como nós estamos também republicando alguns episódios anteriores, então você vai ver lá uma mescla de episódio novo com episódio anterior, mas siga O Que Não Fazer também no Spotify, que aí você consegue ver tudo. E é legal que você consegue ouvir mesmo praticando moto. Você tá lá de moto, põe lá no seu capacete, escuta o nosso episódio e você vai perceber que isso tem muita conexão com o nosso convidado hoje. Exatamente. Vou deixar para você começar, já começa a apresentar então, bicho. Olha só, eu tenho um grande prazer de trazer aqui, um amigo, uma pessoa de um sorriso muito fácil, uma pessoa que cativa, tem uma energia positiva gigante, tem uma vontade de viver, então você percebe que você do lado dela, a sua vida fica diferente, tem um desejo de viver. E o que eu digo, por que eu digo isso? Tem 47 anos que essa pessoa trabalha no mercado de saúde, no mercado de benefícios. 47 anos de experiência. Mas o que chama muito atenção não é só a carreira dessa pessoa, mas a vida também e o que ela faz como estilo de vida. E é isso que a gente vai falar um pouco sobre essa pessoa, que eu tenho orgulho de dizer que é meu cliente. Graças a Deus, estamos juntos numa parceria muito boa. Eu amo de paixão ele, a família, a empresa, eu amo todos. É um carinho gigante, porque eu digo que não tem como você estar naquela empresa e não conseguir se conectar com essa energia. Eu tenho um prazer gigante de trazer aqui meu amigo Edson Gatto. Amigo, muito obrigado demais por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço e vou dizer já a minha frase, né, que mostra um pouco do nosso estilo de vida. Extraordinário dia! É isso. É uma honra estar aqui com você, com o Hugo, no podcast O Que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado pelo convite, mas você já começou mentindo. Isso é chato pra caramba, hein? Falou que tem gente de alto nível, mas baixa estatura. Né? É isso aí, cara. Bom, a gente começa aqui sempre com uma pergunta, que é uma pergunta até clássica já, né? Quem é o Edson Gatto na fila do pão? O Edson Gatto é um cara que tem uma missão de vida escrita e eu olho a cada 15 dias, pelo menos, para ver se eu estou cumprindo aquilo que eu me comprometo, né? Como marido, como pai, como filho, como irmão, como empresário, como amigo, o das piores horas que vão me lembrar de mim, e que tem um lema que resume tudo isso, que é viver intensamente para não morrer lentamente. Essa é a minha frase de vida e que é que eu termino o meu livro agora, autoral, que eu estou escrevendo, essa é a minha frase de vida. Tudo que eu faço é muito intenso. E falando em livros, eu acho que a gente já pode mostrar o gabarito dessa pessoa que está aqui na nossa frente. Olha só, temos primeiras coautorias, né, Edson, muito legais sobre liderança, sobre empreendedorismo, né? Conta um pouco pra gente. Eu sou apaixonado por network, né? Eu gosto muito.
Então, eu escrevi 3 livros em coautoria, que é o Empreendedorismo 360 Graus, Mestre do Network, Network e não é nada assim, até o título desse livro, Mestre, né? Eu não gosto de ter intitulado isso, porque a nossa vida é um grande aprendizado, eu me considero um cara xícara vazia, estou sempre pronto para aprender, mas é a essência daquilo que é da minha vida, né? Tanto é que eu sou muito grato aos amigos que a gente faz na vida pessoal e na vida profissional, e na minha empresa eu tenho 600 clientes e 90% é meu amigo. Isso é uma grande responsabilidade. E isso tudo vem através do networking, das atividades que eu faço, dos grupos que eu participo, das associações, onde eu tenho parcerias, e dos clientes, dos fornecedores. Então, para mim, network é uma coisa que eu amo de paixão. Estar com pessoas, me conectando, levando um pouco daquilo que a gente é e recebendo muito em troca, né? Mais ou menos. E olha só os prefácios do grande Dr. Ivan Meisner, né, cara? Foi um BNI, realmente uma base de networking, não só pela possibilidade, né, de se reunir semanalmente, de formar grandes grupos de amigos, né, que a gente percebe que os participantes fazem, mas de ter uma metodologia, um ritual ali, né, uma liturgia, vamos dizer assim, muito forte, muito consistente para o desenvolvimento do networking, né? O que eu acho legal também é que o Edson conseguiu ligar 2 coisas. Ele conseguiu ligar a prática de um esporte, conseguiu ligar networking também. E por isso agora ele está lançando o livro, né, que agora não tem coautoria, é o livro dele, autor totalmente, que tem essas 2 coisas. Mateusão, você consegue colocar para a gente na tela? Olha só. E agora em primeira mão, estamos com a capa do livro Liderança em Enduro. É o nosso livro que vai ter o lançamento. Cara, espera, se você não viu, você vai ver, você vai ser impactado de algum jeito. Esse livro vai te impactar de alguma maneira, porque a gente está programando um lançamento bombástico para ele. Fala só um pouquinho deste livro. Por que ele nasceu? Qual foi a necessidade? Então, eu comecei a praticar, eu fui empreendedor, comecei a empreender em 2020 e 2000, no ano de 2000. Eu trabalhei 20 anos numa multinacional, aí eu tive um diretor, né, que é maravilhoso, e eu vejo muitos bons profissionais que são seletistas, têm carreira em empresas, e na hora de empreender, fica na dúvida, como eu fiquei, né? E a gente começa sem saber nada, sem planejamento, sem se preparar. E aí eu tive um diretor, que é o Sérgio Delu, que falou, cara, isso aqui é muito pequeno para você, vai para o universo, com o seu conhecimento você vai ajudar muitas pessoas. Ele era um cara visionário e me deu essa oportunidade de começar no empreendedorismo, e comecei, foi uma das melhores decisões da minha vida, porque com isso eu consegui abrir um escritório lá na minha casa e cuidar e criar das minhas filhas, e quando eu me separei, elas vieram morar comigo. Então só isso aí já valeu a pena, elas estão pelo mundo e tem uma conexão. Foi fantástico. Eu abri mão de uma carreira executiva, era para fazer treinamento nos Estados Unidos, tal, pedi a conta da empresa e falei, olha, eu quero empreender. Então foi a melhor decisão da minha vida, me permitiu uma conexão eterna com minhas filhas, muito próxima. E a segunda coisa foi fazer trilha de moto. Porque eu era um cara, como que eu posso usar a expressão para não ser muito show? Era meio bunda mole, vamos falar. Estamos aqui entre amigos, eu era meio bunda mole, eu tinha medo de tudo, era inseguro, sempre fui uma pessoa de muitos valores e contribuía com o universo, mas muito bunda mole. E a trilha, o enduro, me fez ficar casca grossa, entendeu? Então, picadas e abelhas são normais, umas 5 mordidas de cachorro, 10 ossos fraturados, quinta vez, tô com a costela quebrada, inclusive, caí em Campos do Jordão, numa expedição lá que a gente estava indo para Paraty, me deixou um cara casca grossa. E no meu trabalho, eu vivo só problemas, o dia inteiro. Você está lá com a gente, você sabe, os desafios são diários, intensos. E isso me fez aprender muito. E o livro nasceu como? Eu estava numa trilha aqui em Paranapiacaba, que é o nosso porto, já fiz trilha no Brasil inteiro, né? Mas tenho mais de 12 mil quilômetros de trilha nos últimos 3 anos, só para você ter ideia. Fiz Atacama, no Chile, desertão, enduro. Caramba. Não é passeio de moto, tá, gente? Que é legal pra caramba também, é enduro. Atacama, Jalapão 3 vezes, Jericoacoara, Lençóis, que se chama Rota das Emoções, umas 5, São Miguel do Gostoso, em Pernambuco, e
Aí vou fazer o mês que vem, acabei de voltar da Rota das Emoções, geri, então fiz muito enduro. Então, eu estava uma vez aqui em Paranapiacaba fazendo trilha de moto e um piloto caiu na minha frente. E ele caiu do nada, assim, caiu e tal, e ele falou assim, nossa, esse galho aqui me atrapalhou, o sol bateu no meu rosto, a moto não tá boa. Eu falei, nossa, parece que eu tô no mundo corporativo, as pessoas ficam achando culpados para as coisas. Foi você, irmão. E eu, como sou limpa-trilha, que é o líder que empurra, porque na trilha tem o guia, que é o líder que puxa, e tem o limpa-trilha que empurra. Eu fico ajudando as pessoas, conversando, consertando a moto, colocando a corrente no lugar, arrastando a moto com a minha corda quando precisa, fazendo um buraco para passar no lugar. Eu estou sempre ajudando os pilotos. Aí eu fui percebendo isso, e aí atuava como, primeiro, um coach, né? Não, calma, tá tudo bem, você é um cara top e tal. Mas a hora que enche o saco, fala, irmão, para de botar a culpa nos outros, você que caiu, você que errou, levanta a moto, vão para cima, porque na trilha não tem ninguém para ajudar, Luiz. Não tem assim, tô cansado, não vou mais, me machuquei. Eu já fraturei, já pilotei 70 quilômetros fraturado. Foi agora. Nossa! Não tem ambulância, não tem SAMU. Esse é um dos capítulos do meu livro, chama SAMU ou ML, chama Você é SAMU ou ML, que eu conto uma história de um acidente e que a gente, como empresário, nesse capítulo eu falo que a gente só tem que sair de ML e tem muita gente que pede SAMU. Esse é um dos capítulos do livro, é um capítulo bem interessante que eu conto a história de um amigo. Então eu comecei a ver os tipos de liderança que tinha, o guia que não avaliava direito o grupo e fazia um caminho errado, ou então colocava a gente em situações difíceis. Comecei a fazer a parte de comunicação, que é muito interessante, a parte de comunicação, tem um capítulo destinado só a comunicação e liderança, onde eu dou um exemplo clássico, né, que até meus amigos são palestrantes, falam, posso usar? Falei, pode, que é muito legal, de forma de se comunicar positivo ou negativo, e a gente como líder tem o pessoal segue, né, o que você fala. E tem várias histórias que eu conto, né. O primeiro capítulo do livro é Arrebentando as Cercas no Peito, que é quando você é empresário, né? Você sai arrebentando cerca no peito, nada preparado e tal, e vai aprendendo e vai construindo a empresa. Às vezes dá certo ou não, você quebra, que faz parte também do risco do meu esporte. E também na trilha, a primeira vez que eu fazia trilha, eu caí uns 20 tombos e passei reto numa cerca, arrebentei a cerca do peito, literalmente. Aí eu conto essas histórias no livro, como que é arrebentar a cerca no peito para quem é empresário ou carreira profissional. E já dei essa palestra para mais de 600 pessoas, liderança, coordenação e tal. É uma palestra divertida, eu procuro ter chamar a atenção do público para coisas sérias e coisas não tão sérias. É legal que você conseguiu tirar um ensinamento de um esporte, em condições extremas ali, condições severas, mas trazer esse ensinamento para o mundo corporativo. É isso. Fazer essa conexão com o mundo corporativo, além de muitos negócios, porque ele estava contando que perto de 35% dos clientes acabam vindo daqui. Então, gera uma conexão, e eu costumo dizer que às vezes quando você se rala com alguém, você está ali, os dois se ferram juntos, Exatamente. Cara, não cria uma conexão de amizade absurda, gera uma confiança. E isso acaba gerando um negócio. E teve aquela história do pajé que você me contou, que é sensacional. Isso eu aprendi com o maestro. Cara. Meu Deus. Maestro, Meu Deus do céu. E é bem aquilo. Eu até ia pedir autorização para ele, tentei falar com ele, não consegui, porque eu quero incluir isso na minha palestra. Mas o maestro Valentim, ele foi fazer uma incursão na Amazônia, onde ele queria aprender o costume dos índios e aprender os sons. E ele falou isso numa palestra do Grupo Base, que é um grupo de RH que eu frequento há 2 semanas atrás. E ele queria muito falar com o cacique, e lá tem 2 autoridades fortes, que é o pajé e o cacique, né? Minha filha é médica especializada em medicina indígena, ela está na Amazônia, inclusive, hoje. Que legal. E ela comenta muito sobre os desafios que tem lá dos índios, a cultura diferente. E ele queria muito, o maestro, falar com o cacique. Era difícil, não era uma figura assim acessível e tal, por causa da cultura deles. E um dia, depois de meses lá, chamaram ele lá e ele falou que... Chegou, pajé, cacique, queria falar com você, mas é meio complicado, né, tal, não sei o quê. O cacique fez uma pergunta para ele. Quem vem primeiro, o relâmpago ou o trovão? Ele pensou, o relâmpago, a velocidade da luz, né?
Falei, é o relâmpago. Ele falou, pois é. Primeiro eu tenho que mostrar através das minhas atitudes quem eu sou, para as pessoas gerarem confiança. Depois eu posso ser o trovão, ficar falando por aí. Se eu for o trovão antes, ninguém vai confiar e acreditar no que eu falo. Toma! E voltamos ao episódio da sabedoria milenar que está na natureza. Exatamente. Não é? Isso. E da parte de comunicação, tem um capítulo que eu dedico só para isso, porque no mundo empresarial ou lá no meu esporte, a comunicação é um negócio que se precisa prestar muita atenção. Um episódio real que aconteceu, pandemia, final de 2020, sem vacina. Tinha um evento programado com 22 pilotos para ir para o Nordeste fazer Rota das Emoções, que é Jericoacoara até Lençóis Maranhenses, que eu acabei de fazer de novo agora. Nessa época, todo mundo estava com medo de sair de casa. Uhum. E foram pessoas desistindo, e eu não conhecia esse grupo, conhecia 3 ou 4 pessoas, e me convidaram, você não quer? E desistiu muita gente, eu falei, eu vou. E fui, porque eu já conhecia essa rota, né? Já tinha feito desde 2007, eu vou de novo fazer essa expedição com vocês. Só que o aeroporto de Jericoacoara estava fechado por causa da pandemia. Fechou o aeroporto. É um aeroporto que tem 1, 2, 3 voos por dia só. Fechou. Então tinha que descer em Fortaleza e aí pegar uma van que demorava 5 horas, 300 quilômetros para chegar em Jericoacoara. E aí cheguei no avião, conversei com a galera, entrei no ônibus, já começamos a conversar. E aquela bagunça, todo mundo feliz, tomando cerveja, e aquela festa, né? Só que assim, 5 horas de viagem, são 5 horas de viagem, e tava um calor infernal à noite. E o que aconteceu? Chegou na metade do caminho, o meu amigo Alan chegou e falou, nossa, gente, mas tá demorando demais, o ar-condicionado tá funcionando, tá calor. Eu vou lá falar com o motorista para ver se falta muito. Ele pegou, foi lá, caminhou até o motorista, abriu a portinha. E aí, Edilson, falta muito? Falei, vixe, falta 150 quilômetros. E a estrada é ruim pra cacete. Falei, sério? Sério. Aí ele voltou, Alan, na metade do ônibus, caminhando e tal. E aí? Falta 150 quilômetros, a estrada é ruim demais. Aí eu falei, só um minutinho. Fui lá correndo. Edilson, beleza, capricha aí, hein? Dirige aí legal, hein? Cuidado da estrada. Não, pode deixar, Gatito, que é meu apelido na trilha. Vai deixar, Gatito, beleza. Aí eu voltei lá assim, correndo. Atenção. Aí todo mundo olhou pra mim. Galera, faltam 150 quilômetros pro paraíso, yeah! E a estrada é off-road! Aí os caras falam assim, Alan, a partir de agora você não fala mais nada, Gatito, você é o líder da recado não. E aí eu falo isso na minha palestra, e você como líder, como é que você comunica com a equipe? É isso aí. Você tem sempre 2 formas de ver a situação. Nós estávamos num lugar maravilhoso, eu vou todo ano, 2 vezes por ano. Eu nunca me enjoo de ir naquele lugar, porque é uma paisagem maravilhosa. Sim. E aí, a estrada tá ruim, pô, nós só andamos estrada ruim, nós estamos em paraíso, a gente vem aqui pra isso, só 150 quilômetros pra gente... A gente vira tudo quinta série, né? Sim. Empresário vira tudo quinta série. Pô... Falamos do início ali do seu esporte, enfim, falamos um pouco do início da sua trajetória. E você sempre foi um cara muito comunicativo, assim? Isso sempre te acompanhou ao longo da sua trajetória, essa comunicação, essa conexão? Ou isso veio em função de alguma necessidade? Eu acho que na vida tudo se aprende, né? Mas realmente eu sempre tive uma predisposição a estar na frente lá, falando, me comunicando, é uma característica. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu fiz no BNI, falando sobre, acho que é legal falar isso, sobre a primeira venda que eu fiz na vida. Acho que eu nunca te contei isso, né, Luiz? A minha primeira venda que eu fiz na vida foi aos 10 anos. Eu tinha um vizinho que ele todas as férias ia para Campinas e a gente jogava bola nos quintais, lá naqueles terrenos vazios que tinham na década de 70, né? A gente jogava, colocava uma madeirinha lá e bola. O pau comia lá na bola, né? E ele voltou dessas viagens, voltava todo ano de viagem de Campinas. Pô, lá em Campinas tem um time que chama Andorinha, a camisa é azul grená, ele tem um A no símbolo, tal, não sei o quê. E é legal. E aí, a gente não tinha dinheiro para comprar camisa, né? Naquela época, tudo era muito difícil. Hoje é uma moleza, mas era
raro um time ter camisa. Jogava, era o com camisa contra o sem camisa. Era isso, né? E aí, vamos fazer camisa? Aí vem a palavra, né? Que eu também aprendi isso. A primeira palavra que você tem que falar em vendas ou qualquer projeto na vida é eu quero. Se você falar eu quero, você consegue realizar. Se você falar, ó, mas como? Porque sempre alguém, mas como? Se você começar pelo como, você não vai realizar nada. Eu tenho vários exemplos de vendas que eu comecei com eu quero e deu certo. Quando eu comecei com o como, não deu certo. E aí eu falei, bom, mas vocês querem mesmo? Queremos. Então tá bom, nós vamos arrumar a grana. A maioria das nossas mães costuravam. Costura em casa, né, tal roupa, porque naquela época era difícil até comprar roupa. Aí eu falei assim, ó, a gente precisa de dinheiro só pro pano. A gente pede para nossas mães fazer, tal. Chegamos na hora do como. Tá, mas como a gente vai comprar o pano? Aí eu falei assim, vamos pedir dinheiro nas casas, bater nos vizinhos, né? E vamos lá pedir dinheiro. Ah, eu não vou, nem eu. Eu sempre fui meio cara de pau. Falei, ó, eu vou. Só que, meu nome é Gato, né? Eu vou na frente, eu não conhecia o Shrek naquela época. Mas eu faço gato de botas, cara de gato de botas, e vocês atrás me ajudam. Faz cara de coitado também. Aí fomos lá, de calçãozinha, chinelo. Aí uma coisa que eu aprendi em vendas também, quando eu fui empreendedor, uma amiga disse, vai na pessoa que você mais tem, que é seu melhor amigo, que é a sua referência para pegar, para tentar vender. E isso uma amiga minha, quando eu me tornei empreendedor, falou. Mas eu não conhecia ela naquela época, mas eu falei, putz, qual a primeira casa que nós vamos bater lá, né? Como é que chama? Os catatauzinhos lá, né? Aí eu fui na casa da dona Luzia, que era a mãe do meu amigo, que ela me adorava. Falei, vou pedir para ela, ela não vai ter coragem de negar para mim. Aí eu fui lá. Só que isso foi um dia antes, a gente fez toda essa combinação, falamos para todo mundo e tal, e minha mãe ficou sabendo. E naquela época, gente, as pessoas se preocupavam muito com o que os outros iriam pensar. Sim. Né? Diferentemente hoje, graças a Deus, que é uma coisa que você nunca pode fazer, tem que ter o seu rumo, vai em frente, vão gostar, não vão gostar, mas se você for um cara honesto e íntegro, vai para cima. E aí a minha mãe falou, você não vai fazer isso porque isso é uma vergonha, só que ela, tadinha, né? Ela entregava aquilo que ela recebeu na vida, né? E eu, se não, vou falar pro seu pai e tal. E meu pai trabalhava em 3 horários, entrava 6, saía 2 naquela época. E chegou no dia de manhã, eu falei, vou lá, quero nem saber, vou lá, juntei a galera e comecei a arrecadar dinheiro. E foi um maior sucesso, foi um sucesso. Lógico, aquela cara de coitado que a gente fazia, né? Todo mundo foi contribuindo para comprar o dinheiro da camisa. E meu pai chegou em casa e minha mãe, como minha mãe, né? Ai, falei pra ele, ele tá lá, não sei o que lá. E meu pai nunca tinha me tocado, não batido, nada. E aí ele mandou me chamar. Eu falei, ele chegou umas 3 horas, eu falei, nossa, ferrou. Cheguei em casa, ele pegou e falou assim, sua mãe não te falou que não era pra você ir pedir dinheiro na casa dos outros, coisa feia. Aí eu fiquei quieto, ele veio e me deu uma cintada, tirou assim e me deu uma cintada. Foi a única vez que ele me bateu na vida. E você reclama que é difícil vender. Eu tive que apanhar do meu pai, tomar a primeira cintada na vida, porque eu fui vender. Eu estava fazendo uma venda ali para eles nos ajudarem a comprar camisa. E a camisa foi um sucesso, fizemos uma camisa, todo orgulhoso. O time era ruim demais, mas a camisa ficou bonita. De estar com a camisa. Essa é uma lição que eu aprendi cedo, entendeu? Depois eu trabalhei 10 anos numa igreja católica, o padre que eu trabalhava era exorcista, ele tirava o demônio das pessoas. Foi um aprendizado maravilhoso e assim por diante. Aí fui vice de presidente, diretor acadêmico, tal. E assim aí, foi. Quando a gente fala desse mercado que você atua, ele é um mercado que agora eu consigo conhecer um pouquinho mais do que eu conhecia antes. E eu vejo quão complexo é você vender um benefício de saúde, vender um plano de saúde para uma empresa, por exemplo. Todos os seus pequenos detalhes que fazem toda essa diferença. E toda a área de estudo que você se especializou para conseguir hoje oferecer isso com qualidade. Mas como você está vendo esse mercado nesse momento que a gente está hoje? E o que você projeta para os próximos meses, para os próximos anos, sobre a ótica do que você já traz de experiência? Ou seja, quais os cuidados que uma empresa tem que ter e também o que ela precisa ficar ligada do que está para chegar. Queria só falar um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar nesse mercado em 78, né?
e eu administrava uma empresa de 40 mil beneficiários e ela era uma operadora, ela contratava operadoras. Então, por isso foi todo o meu aprendizado. E tive uma passagem muito legal, voluntária, como conselheiro gestor e conselheiro municipal de saúde. Olha, então, legal. eu conheci os dois lados, estudei vários sistemas de outros países também, me aperfeiçoei, fiz vários cursos, sou administrador hospitalar, em saúde pública, etc, etc, etc. Não vou ficar falando meu currículo aqui, mas tenho bastante experiência. Sempre foi muito complexo. Eu era diretor de uma entidade nacional de sistema de autogestão, ajudei a fazer a Lei 9.698, ajudar a escrever a lei, sempre foi muito complexo. E continua muito complexo e muito difícil. E tem uma palestra que eu dou que eu falo sobre os 10 fatores de por que os planos sobem tanto. Mas, basicamente, quando eu nasci em 64, a gente durava, segundo o IBGE, em 1964, durava 52 anos. Né? Hoje as pessoas estão durando 100 aí, facinho. Minha sogra está com 93 e, olha, vou te falar, acho que vai ultrapassar os 100, minha sogra. Viu? Então, houve um aumento muito significativo da expectativa de vida e o sistema de saúde, os planos, ele é suplementar. Ele não é o sistema principal. O sistema principal é o SUS, que é um sistema universal, né? É para todos, tal, etc. Só que um dos fatores de aumento de custo é que o SUS, o governo começou a aumentar o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. E isso tem um custo. Né? Então, tem procedimentos que são liberados, custam 500 mil, 600 mil, milhões. E como no contrato de plano de saúde existe uma regra técnica que se ultrapassar 70%, o break-even é 70%, é reajustado automaticamente. Então, na realidade, quem paga a conta, quando entra no Jornal Nacional lá, eu não assisto, tá? Mas só para, sem polemizar, o cara vai ter uma cobertura agora obrigatória de medicamento para quimioterapia. Claro, quem não quer isso? Todo mundo quer, só que isso custa caro. E no tipo de contrato que a gente tem no Brasil, acaba sobrando para você, beneficiário, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, assim, o sistema, com a regulação da agência, ele passou a incluir muitas coberturas. E nós estamos pagando a conta, e a tecnologia está aumentando. Eu tenho case de procedimentos que custavam $800, uma cirurgia de joelho, só que a pessoa ficava 60 dias em casa, com o pé para cima, e custava $800. Hoje, uma cirurgia do joelho custa 8, 10, 15 mil dólares, você sai andando no outro dia. Então, assim, a gente está pagando o custo da evolução da medicina. É um dos fatores entre vários. Sem falar em fraude, né? Como tem no serviço público, e eu trabalhei lá, eu cansei de fazer relatório para o Ministério Público, para o Conselho Municipal de Saúde, para o vereador, prefeito, para o secretário, e nada acontecia. De fraudes, assim, a olho nu, dentro do sistema. Recentemente tivemos uma fraude aqui descoberta, né? Coisa muito grave, uma situação muito grave. Então, muita fraude. No sistema de saúde americano, Luiz e Hugo, eles têm um estudo lá de 2016 que eu acompanhei na época, que eram 250 bilhões por ano de problemas na saúde suplementar deles. Imagina quanto que é isso aqui no Brasil. O recurso, quando chega lá, ele chega muito caro, né? Tem muito desvio. E na saúde suplementar também existe isso. O nosso sistema chama Pay for Service, pagamento por serviço. E os hospitais vão faturar, os médicos vão faturar, os enfermeiros vão faturar, entendeu? Tem a indústria do material especial também. Então, tem vários fatores que contribuem para que o custo fique muito caro, que eu acredito que esse é o grande desafio. Manter a qualidade e absorver esses reajustes. A gente sabe que as empresas, as corretoras que se lidam ali junto com as operadoras, acaba ficando para vocês o ônus de ter que explicar e ter que convencer e ter que concorrer, inclusive, né? Porque outras corretoras oferecem outros planos para a mesma necessidade da empresa. Hoje, você acredita que, dada essa explicação que você trouxe, né? Você acredita que as pessoas de RH, as empresárias e empresários, eles têm esse conhecimento dessa complexidade toda para se formatar um custo, para se formatar um orçamento de plano de saúde ou de benefícios para a empresa?
Tem uma boa parcela para você ter uma melhor prática de mercado. Para a gente isso é muito claro, a gente ajuda as empresas a fazer redesenho. Para falar de custo e de orçamento, é tudo igual. Sim. Não tem, eu sou corretora, eu tenho o melhor preço, não tem. As tabelas são iguais. Para ele ter o melhor preço, ele vai tirar alguma coisa do escopo e pode ser, para tentar tirar alguma coisa. Né? Né? O meu mercado é um mercado bem complexo. Sim, então, na realidade, a empresa tem que olhar mais para dentro e menos para fora. Eu falo isso, então, como assim? As empresas não têm contrato. Eu fiz um inventário de benefícios para uma multinacional, eles não tinham contrato da operadora atual. Meu Deus! É um negócio absurdo. As empresas não têm políticas escritas. As empresas não têm documentos que garantem uma segurança jurídica caso dê algum problema no plano de saúde. Então, quando você olha para dentro de uma empresa, você tem que olhar tudo isso. E o atendimento humanizado, que é o diferencial da nossa empresa. O Luiz sabe disso. A gente trabalha por propósito. Não trabalha só para ganhar dinheiro. A gente tem um propósito muito forte, que é contribuir com as vidas das pessoas. O sino na nossa empresa toca 2 vezes. O Luiz lá ajuda a gente com isso, né? Quando vende, né? Legal, vendemos. Ou quando uma pessoa com extrema dificuldade envolvendo a saúde dela, ou do filho, ou da esposa, ou do pai, ou da mãe, a gente consegue ajudar e resolver o problema da pessoa. Por isso eu tenho 2 médicos na minha estrutura, eu tenho uma equipe de pós-venda extraordinária que veste a camisa do cliente. E se for para fazer um negócio ruim para o cliente, a gente não faz, a gente perde dinheiro, perde. A gente não faz negócio ruim para o nosso cliente. Não faça isso. Porque se você está focado só na venda e faz alguma coisa que vai prejudicar o cliente, você vai vender provavelmente porque isso aqui é melhor para mim nesse momento. Só que lá na frente o cara não renova com você. Exato. Se você fala para ele, não faça isso agora, cuidado, tal, etc. E aí lá na frente ele fica com a gente. Eu tenho clientes de 20, 25 anos, desde quando nasceu a empresa com a gente até hoje. E é muito raro, né? Porque a gente sabe que os contratos de saúde são contratos anuais, né? Isso. Então todo ano esse cliente tem a oportunidade, e com certeza tem oferta para trocar de plano ou trocar de corretora de um ano para o outro, né? Manter um cliente durante vários anos é uma tarefa extremamente complicada, né? Porque se você ligar lá em uma operadora, beneficiário, e marcarem um exame que dentro do prazo legal é 14 dias e marcarem para 60, e você não achar, porque é normal isso, tá? Independente do tipo de valor que você paga no plano de saúde, se é plano executivo ou básico, você vai ligar para nós. E aí nós vamos agendar essa consulta dentro do prazo legal, porque antigamente a gente não precisava usar outros meios senão o nosso relacionamento. Hoje está bem complexo. Hoje a gente usa bastante instrumento da reclamação na Agência Nacional de Saúde e também até às vezes jurídico, porque o sistema se perdeu. Então esse é o nosso diferencial, é atender, tá? Atender. Deixa eu ir para uma outra linha de pergunta Sim. aqui. A gente vive um estilo de vida hoje muito diferente, como você falou, hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Mas o nosso estilo de vida mudou muito. Como você vê, por exemplo, a mudança da saúde corporativa, a mudança do atendimento dos próprios planos, dado um estilo de vida com menos movimentação, com muito mais problemas psicológicos, psicossomáticos e toda essa linha, problemas de natureza fisiológica por conta de alimentação. Então, como que isso tem mudado dentro da saúde corporativa? Quais os cuidados que o empresário tem que ter também para ele se proteger um pouco mais em relação a isso, se é que dá para fazer alguma coisa. Então, como você vê essa mudança e o impacto disso na saúde? Bom, essa é uma excelente pergunta, mas eu quero começar falando sobre isso como uma parábola, para depois fazer Legal. a explicação. Eu não sei se você conhece isso, eu também não lembro onde eu aprendi, mas foi um aprendizado pelo resto da vida. Tinha um senhor que ele tinha uma casa na praia e toda de manhã ele caminhava pela praia e ele tinha uma praia de tombo. E a praia de tombo jogava milhares de estrelinhas do mar para fora da areia e elas com o sol do dia ressecavam, então morria milhões de estrelinhas ali no mar, ressecadas na praia. E ele, toda manhã ele caminhava, então elas tinham sido recém-jogadas, ele abaixava, pegava uma e jogava de volta. Pegava outra, jogava de volta. Dava mais 50 metros, mais outra. E tinha um menino que foi lá surfar nessa praia, ele olhou, falou, nossa, todo dia de manhã esse cara tá andando, jogando estrelinha no mar.
não faz sentido o que ele está fazendo. Um dia ele estava com a sua prancha, passando assim e tal, aí viu o senhor jogando a estrelinha, falou, senhor, tudo bem, legal, pô, que tem onda boa e tal. Por que o senhor, posso fazer uma pergunta, por que o senhor joga uma estrelinha no mar, algumas estrelinhas, todo dia de manhã? Não vai fazer diferença, né? São milhares. Aí o ancião se abaixou, pegou uma estrelinha, estava viva ainda, jogou dentro do mar, bem longe. Olhou para ele e falou assim, para essa aqui fez a diferença. É a mesma coisa na saúde corporativa. O que eu falo para recursos humanos e assim eu tenho muita dificuldade de ser ouvido. Nós que trabalhamos com pessoas, nós temos que ser o relâmpago. Então, nós temos que dar o exemplo. Então, nós temos que fazer, pelo menos, comunicação de saúde preventiva. A nossa empresa faz um vídeo exclusivo com o logo da empresa todos os meses. Agora, nós estamos trabalhando por causa da NR1 Saúde Mental. Então, vai ter o Setembro Amarelo aqui. E a gente faz uma série de comunicados e aditivos. A gente personaliza um logo, por exemplo, não falar em Venda Saúde, se fosse o nome da sua empresa, ou Viver Bem. E a gente cria uma imagem institucional para que se trabalhe muito a comunicação. Nós fazíamos o vídeo para uma empresa, eu estava com uma reunião com a diretora, tal. Aí eu falei, então, se fazer alguma... Mas a gente faz, todo mês eu mando um vídeo com a marca da sua empresa, saúde e tal, não posso falar o nome da empresa, né? E aí, vocês estão comunicando, né? Falou, que vídeo? Ah, meu Deus. Que vídeo? Eu falei, não, eu faço vídeo. Não tô sabendo de nada. Ligou pro RH. Ô, RH, você tá recebendo um vídeo aqui da RG Life que o gato manda pra gente aqui? Eu falei, tô sim. E o que você tá fazendo? Não tô fazendo nada, fica aqui comigo. Ah, que bom. Então, Luiz, o exemplo na parte de comunicação. Outra coisa, nós fazemos um programa de saúde anual para as empresas acima de 100 vidas que nós temos. Eu levo uma equipe de enfermagem, a gente mede glicemia, pressão arterial e calcula MC. O resultado sai na hora para a pessoa e a gente monta um quadro, um painel, como está o estado de saúde dela, né, tal. E a gente monta um painel para a empresa de como está a saúde da empresa. E de lá dá para sair várias ações preventivas. Nós damos palestras sobre saúde mental durante a CIPAT, fazemos o programa de saúde anual, fazemos o processo de comunicação e tem mais uma coisa, me lembro agora. Eu sei que a gente faz uma série de ações, porque esse é o caminho. Pessoas mais saudáveis, pessoas que praticam atividade física, elas vão melhorar, entendeu? Então a gente trabalha muito a questão da saúde mental. Porque saúde mental é um negócio meio complexo também, né? Que assim, não é só a saúde mental, tudo é saúde. Tudo é saúde. Sim. Então, tem a ver com pesquisa de clima, tal. Se você tem um clima horrível para trabalhar, você vai ter um monte de pessoas doentes. Eu tenho vários clientes que nos pediram ajuda para isso, para conversar um pouco, falar um pouco sobre cultura, mudança de mentalidade, de que até alguns amigos que você conhece para trabalhar isso e trabalhar a parte preventiva. Isso é muito forte, né? Muito forte. Nós fazemos também um trabalho sobre atestados e tudo isso sem nenhum custo adicional para a empresa, tá? A gente não cobra para fazer esse trabalho. Já está dentro do nosso escopo da corretagem que a gente recebe, da parte de vendas. Então, a gente também trabalha com atestados médicos. E hoje, a maior prevalência, faz 20 anos que a gente faz isso, a maior prevalência é sempre doença ósseas musculares. Essas são as prevalentes. E, em segundo lugar, despontando assim, saúde mental. Olha isso. Porque é muito interessante isso, porque assim, né? Uma coisa que a gente fala bastante que vender é uma questão de gerenciar a expectativa. Se eu gero expectativa demais e vendo, e a minha entrega não for condizente com aquela expectativa, eu gero frustração. Agora, se eu gero expectativa suficientemente boa para o cliente comprar, mas na entrega de serviço eu gero um serviço de um nível maior ainda, aí eu gero satisfação, né? Perfeito. Tem uma coisa que você trouxe que é muito interessante, que os gestores empresariais, eles estão acostumados a criticar o custo. Criticar tá caro, criticar o custo. Mas poucos deles ainda se conectam com uma prestadora de serviço como vocês para resolver o problema, né? Porque uma das questões que mais faz crescer, e aí você vai me corrigir com relação à quantidade de vidas onde isso impacta, né? Mas é a sinistralidade, né? Sim, perfeito. Não é? Então, assim, como é que eu reduzo o meu custo de plano de saúde? Atacando sinistralidade. Sem e dúvida. muito da sinistralidade, ela é preventiva, né? Sem dúvida. E se fôssemos Exatamente. aqui trazer um percentual
quantos por cento dos clientes abraçam a causa e quanto deles ainda tem dificuldade de abraçar essa causa da preventiva, da questão preventiva e da saúde aí, dos alertas que vocês trazem para a saúde dos funcionários? Falando em vendas e liderança, né? Eu tenho uns 30% de RHs que eles nos empurram até para frente com ações, atitudes, tá junto com ideias. Ali. Vamos lá, que legal que você fez isso. Eu acabei de vir de um cliente hoje de manhã, que também não vou falar o nome, que eu tinha um programa de saúde pronto, montado há 2 anos. Vamos fazer. E quando a gente não faz, alguém faz por nós, certo? A pessoa saiu da empresa e entrou um novo diretor. E aí ele falou assim, hoje foi a apresentação, eu falei, nossa empresa é isso, o contrato está assim, a sinistralidade estava assim, está muito ruim, e a gente tem esse programa que faz 2 anos que a gente está querendo. Como assim? Como não implementaram? Agora, amanhã, já pode mandar, pode fazer. Mas a pessoa falou que não tinha um canal de comunicação. Tem sim, já está criado, vamos fazer. Nossa, é tudo isso que a gente precisa. Entendeu? Mas é só 30%. 70% ainda tem não acredita ainda no poder da comunicação e do exemplo, né? E por mais que o mercado, a sociedade inteira fala sobre ser preventivo, eu lembro do Dr. Drauzio Varela, ele fala que o brasileiro não cuida da saúde, ele cuida da doença. Exatamente. Ele espera ficar doente para depois cuidar. Isso não é cuidar da saúde, isso é cuidar da doença. Mesmo com todos os alertas e mesmo com a ciência e medicina sendo tão clara com relação a isso, ainda somente 30% das empresas têm uma ação mais contundente. Abraça a causa. Que loucura. E ainda mais você gestor, diretor de uma empresa com muitas vidas, você precisa ter esse pensamento, porque quer queira, quer não, aquelas vidas que estão lá, é o que você falou, vai incidir no custo. Se eu não tratar agora, o custo para resolver esse problema não é, mas aumentou 10, 15%. Não, é exponencial o crescimento. É isso aí. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado, incentivar cada vez mais prática de esporte, incentivar, sim, um controle, assim como eles fazem um controle... um acompanhamento dessa evolução, até de IMC, colesterol, até porque, quer queira, quer não, uma empresa que ela perdura, as pessoas também vão envelhecendo. Sim. E os problemas vão mudando, a natureza do problema muda. Isso tudo impacta no nosso, né, no orçamento, olhando só do ponto de vista de orçamento, mas também do ponto de vista operacional da empresa. A gente, obviamente, eu estava vendo um estudo que muitos afastamentos, mais de 500 mil pessoas ano passado foram afastadas por problemas relacionados à área emocional. Os afastamentos oficiais. Exatamente. Só os atestados gerados, né, com os CIDs relacionados especificamente à saúde mental. Imagina os que não foram registrados. Sim. Imagina os que foram, não, é gastrite. Não, é cefaleia, ali é enxaqueca. Mas na verdade o fundo disso é saúde mental. Posso né? contar um case? Por favor. Interessante. Eu fui convidado por um cliente meu, que é um dos mais antigos. Ele comprou uma empresa e era uma multinacional mexicana, e ele nos convidou para ir lá fazer um inventário de benefícios, fazer a fusão das duas empresas, né, em termos de benefício. Então, a gente já fez isso bastante na nossa carreira. Fui lá, sentei, olhei, e a gente tem uma trilha de auditoria, igual a Deloitte, essas empresas, sabe o que procurar, né? E uma das coisas que a gente sabe que vai dar problema é afastados, demitidos e aposentados por lei, e demitidos e aposentados por invalidez. Essas 3 situações, 90% a gente acha problema. Eu peguei a lista dos aposentados por invalidez, porque o aposentado e o afastado permanece com direito ao benefício quando ele está afastado. Só que é uma população de alto risco. Então, eu tenho cases de uma multinacional americana, que eu fiz um estudo lá, que eram 10 mil vidas. E tinha 600 vidas de aposentados, ou seja, 94% eram de ativos, e 600 pessoas são planos que deram continuidade com os aposentados. Os aposentados gastaram 45%. 600 vidas gastaram 42% do custo. Nossa! Pra você ter ideia. Então, uma das primeiras coisas que eu falo, bato isso para os RH, vocês têm que acompanhar os inativos, têm que acompanhar. Eu cheguei nessa empresa e, primeira coisa, eu fui olhar os inativos e tinha um aposentado por invalidez, que era ele, a esposa,
E ele tinha um plano top de uma seguradora, gastavam R$3.800 por mês os dois, de taxa mensal que é pago, o valor do prêmio. Eu perguntei pro RH, e esse cara que você tem acompanhado? Não, tá aposentado há muito tempo, já saiu há muito tempo da empresa, tal, etc. Eu falei, tá, mas você não tem nenhum acompanhamento? Você pode fazer, por favor, uma pesquisa sobre esse caso no INSS, revira a vida dessa pessoa para a gente olhar o que está acontecendo. Porque ele já tinha 83, a mulher dele, a esposa, tinha 82. Falou, não, tá bom. E aí, eu precisava entregar o relatório para a diretoria da empresa e nada de informação. Passou um mês, eu liguei para o diretor e falei, preciso da informação. Aí veio a informação, ele tinha falecido em 2016. Meu Deus. Oh, meu Deus. R$500 mil de prejuízo. Recentemente, entramos numa empresa, fazer o mesmo trabalho. Falei, tem que fazer isso, tem que auditar isso. R$40 mil por mês de prejuízo. Nossa, olha isso. Então, assim, falta de controle, entendeu? E eles tinham corretora, tá? Tem corretora. E ela não estava acompanhando. É aquela situação de encher o balde com um monte de furo no fundo, né, Edson? É muito prejuízo. Fora o relatório final que eu entreguei para eles, sinalizando um prejuízo no curto prazo de R$1,5 milhão. Nossa. E aí eles ficaram para decidir, decide, tiveram R$1,5 milhão de prejuízo, aí pegaram o que eu tinha orientado fazer e fizeram para consertar, para possíveis prejuízos futuros. Então é muito dinheiro, a saúde movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. E a gente sabe, né, que principalmente em empresas de serviço, o custo com o pessoal é o maior custo da empresa, não tem o que fazer. Quando eu comecei em 78, um dos primeiros trabalhos era preencher uma estatística do INAMPS, que nem existe. INAMPS, nossa. É muito antigo, gente, vocês não vão nem... da época de 60, início da década de 70, acho que o INAMPS acabou no início dos anos 80. Mas eu preenchi uma estatística de quantas exames de concentração em papel mesmo, né? Que não tinha computador. Sim. E assinava isso, meu chefe assinava, mandava para o INAMPS. Eles devolviam até uns 20% do valor gasto com o plano de saúde, devolvia para a empresa. Olha que negócio legal, né? Mas acabou em pouco tempo. E naquela época eu fazia o custo da folha. Era 1,1% o custo do plano de saúde na folha de pagamento. Hoje tem empresas que gastam quase 70% do custo da folha com plano de saúde, 70%. Então, a média fica em torno de 15%. Mas olha, você vê como está impactando. Eu tinha um amigo que tem uma empresa de nutrição. Então, ele contrata senhoras para fazer as alimentações e é sempre 4 horas, 3 horas de trabalho e tal. E aí ele mandava fazer cotação de plano de saúde em cidades do interior que só tinha uma Unimed ou que só tinha aquela operadora. E o custo é por faixa etária, porque era um grupo pequeno. Então, o custo do plano de saúde era mais caro que o salário que ele pagava. Eu falei, cara, muda a convenção coletiva, é impossível, impraticável. Ou então começa a colocar nos seus orçamentos aí, você coloca isso, porque não tem como. Ele ficava doido. Eu falei, mas não tem o que fazer, custa caro. E ele negociou com o sindicato e colocou outros benefícios para tirar o plano de saúde, porque ficava impraticável. Estamos falando aqui, tem uma coisa que a gente fala no nosso programa que é muito o seguinte, né? E talvez seja poxa, o programa de venda, vocês vão chegar lá. Muito do que a gente está falando aqui às vezes a empresa quer soluções mirabolantes, gigantescas, mas esquece de fazer o básico. Não é? Estamos chegando naquela conclusão de que o arroz e feijão bem feitinho, né? É o que mais funciona. É o que ainda, mesmo nessas situações, mesmo com toda a tecnologia, ainda é o que mais funciona. Sim, sem dúvida. Eu falo, que igual folha de pagamento, né? Folha de pagamento é uma tarefa extremamente operacional, certo? Mas não pode dar errado. Qualquer coisa que você fizer errado, dá uma plano de saúde é a mesma coisa. Você tem que fazer o básico perfeito. Então, às vezes vem alguém te oferece, não, porque eu tenho um Power BI, não sei o que lá, tal. Só que o básico não está sendo bem feito, entendeu? Então, em primeiro lugar, você tem que colocar os dois pés no chão, como eu disse, olhar para dentro da sua gestão, normatizar seu benefício, é uma espécie de ISO que a gente faz para todos os clientes. Isso aqui é o que está valendo. Eu já fui dar palestra, Luiz, para 100 funcionários numa empresa. Olha, quem pode entrar no plano é você, o seu filho até 21 anos... e sua esposa, e o companheiro. Aí levantou um cara e falou, não, mas minha mãe está no plano. Meu pai está no plano.
Então, não tinha norma, não tinha política, e o RH era amigo de um, não, vamos lá. Deixa, vai Então, entrando, não vai. pode, o principal erro, não, esse cara é muito bom, vou dar um plano diferente para ele, eu vou fazer uma condição diferenciada. Isso é um risco absoluto. Aí vira as gavetinhas, né? Tem um monte de gavetinha com coisa escondida. A gente orienta o empresário, a gente é especialista em redesenho, pega uma situação assim, coloca desse jeitinho aqui, ó, tem que regularizar isso. Fora o empresário que o beneficiário sai, meu amigo ajudou a fundar a empresa, deixa ele aí, a família, ele paga tal, e o cara vai lá todo mês, embolsa ele, sem vínculo nenhum. E é obrigatório ter vínculo. Isso é um problema gigantesco. Eu fiz um estudo agora que tinha pelo menos umas 12 pessoas, 12 ex-colaboradores nessa condição, e praticamente travou a implantação dele em qualquer outra operadora, porque as outras não vão aceitar essa exatamente. Situação. Então tem uma série de coisas. A gente tem visto também alguns, não são planos, mas algumas ações independentes que elas cobram uma espécie de um plano para uma consulta, né? E obviamente o custo acaba sendo muito mais baixo, mas acaba confundindo um pouco o entendimento a respeito do que é um plano de saúde. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que ela não tem muita condição, ela prefere fazer aquilo só para consultas, ok? Mas na hora que ela tem um problema, de fato, uma internação, ela não tem a mínima condição. Excluindo, obviamente, as pessoas que realmente não têm condição, tá? Mas as pessoas que têm uma certa condição, mas elas ficam... elas fazem uma comparação entre um plano de saúde e um plano de atendimento, né? Como você vê esse crescimento e como orientar, às vezes até o pequeno empreendedor, como oriento ele fazer uma boa escolha? Luiz, por que você paga seguro de carro? Você paga seguro de carro, Pago. Né? Qual é o seu maior medo? Quebrar bater, dar uma batida grave, acidente, machucar alguém, né, tal. É para o grande risco. Então, assim, esses planos existem há muitos anos, não é agora, não é uma novidade, né? Mas, na verdade, a nossa grande preocupação é o grande risco. E pode acontecer com qualquer um. Meu pai, por exemplo, não pagava plano de saúde porque ele achava um absurdo, é muito dinheiro que gastava. E eu pagava por fora para ele. Até ele sofrer um acidente de carro gravíssimo, ser atendido, uma UTI e tal, ele nem sabia que ele tinha plano. Eu consegui, com o resgate, eu levasse para o hospital Cristóvão da Gama. Ele falou, nossa, filho, que vai ficar caro essa conta? Eu falei, não, pai, o senhor tem plano de saúde, eu pago, tá tudo certo. Nossa, a partir de agora eu vou pagar. Como eu tenho empresário, eu falo, não, eu vou juntar dinheiro aqui, não preciso pagar plano de saúde, eu pago particular. Ok. Eu tenho lá na empresa case sinistro de 2,5 milhões, 1.800.000. Não estamos falando de 10 dias, de R$10, R$50. Então, ela é um plano alternativo para você fazer uma saúde preventiva, ter esses planos que dão desconto, né? Como você está falando, é legal. Você vai lá, paga uma consulta mais em conta, um exame mais em conta, mas para o grande risco não serve. O grande risco é SUS. E eu, na minha experiência do SUS, com todo respeito, tá? Que nem todos os países têm um SUS que atende universalmente, maior respeito, mas eu vi na carne, se você perguntar para qualquer profissional que trabalha na área, muita gente morrer sem dignidade. Porque morrer, Luiz, todo mundo vai morrer. Concorda? Mas uma coisa é você morrer sendo tratado, com o exame correto, e fizeram... Até Steve Jobs morreu, e quanto que não investiram para tentar salvá-lo? Chegou a hora dele, foi embora, mas morreu com dignidade. Sim. Agora, outra coisa é você ver vários casos, como eu vi aí, na saúde pública, o paciente jogado no corredor, sem referência, sem transferência, sem a medicação adequada, ele vai morrer lá. Meninos, como eu vi lá, de 10 anos, 14 anos, senhores de idade, é complicado. E morre, talvez morre muito. É que o pessoal não comenta muito, mas morre. Minha experiência era difícil, e era do conselho gestor. As pessoas vinham todas reclamar comigo. E às vezes vinham nervosas, agressivas, porque eu era a única fonte que eles tinham para ouvir falar. E eu fazia os meus relatórios, né? Eu tenho formação na área, técnicos e tal. Articulava com os coordenadores, com os médicos para melhorar a situação, mas é bem difícil. Então, você tem plano de saúde para isso. E tem vários estatísticos que já fizeram várias contas. Pago R$5.000 de plano por mês. Vou guardar esse dinheiro, vou aplicar, vou triplicar para gerar uma renda que, se eu precisar, eu gasto. Todos eles dizem a mesma coisa. A imprevisibilidade é muito grande. Não tem como você prever. Pode ser que dê certo, que você morra num acidente e não precisou usar o plano.
mas se você precisar, talvez você vai gastar tudo que você juntou e mais alguma coisa. É muito importante a sua pergunta, porque antes da Lei 965698, que entrou em vigor em 99, os planos de saúde podiam limitar diárias de internação e diárias de UTI. Então, tinha planos que era 15 dias de UTI, 30 dias de UTI. Eu vi várias pessoas vender casa, carro, destruir o patrimônio para salvar o pai e a mãe no hospital que estava lá e tinha acabado a cobertura do plano de saúde. Então, a lei foi benéfica nesse sentido. Não faz sentido, né, você ter um plano de saúde que, se precisar ficar um mês na UTI, você tem que vender a casa. Então, a lei regularizou isso. Então, era muito difícil. Então, por isso que a minha filha é médica, defensora do SUS, tal. Eu disse, não, legal. Mas quando ela caiu na real mesmo, eu falei, pai, tem que ter plano de saúde suplementar. Ela mesma já precisou, já foi para UTI, ela sentiu a diferença. Cara... as horas que... Eu falo, o Matheus, que é o nosso diretor técnico aqui, o cronômetro dele passa mais rápido do que o nosso aqui, não é possível. Já estamos chegando ao final, e aqui a gente precisa fazer uma pergunta, que é uma pergunta derradeira. Matheusão, se você puder deixar a capa do livro dele aqui enquanto eu faço a pergunta. A gente tem a nossa pergunta clássica. Edson Gato, afinal, na tua opinião, o que não fazer em vendas? Mentir. Ser verdadeiro o tempo todo. É assim que eu vendo, Luiz. É com a minha verdade. Com os erros que eu cometo às vezes em vendas e com os acertos. Mas eu acho que eu vendo porque eu gero tanta confiança naquilo que eu falo e faço que as pessoas acabam confiando. Eu acho que não existe venda sem confiança. A venda sem confiança, ela dura muito pouco. Steve Covey tem um livro maravilhoso que é A Velocidade da Confiança, e ele fala muito sobre isso. Os negócios que são feitos baseados na confiança, no rapport verdadeiro, não aquele forçado de vendas, elas são duradouras e elas se multiplicam. Você não vende 100, você vende 200, 300, 500 mil. Assim é a minha vida. Todos os meus relacionamentos baseados na confiança, nos acertos e nos erros, principalmente. Eu tive um problema grave na minha empresa agora e eu assumi todo o risco contra os meus advogados, bati na frente, falei, eu vou fazer isso, é isso que eu tenho que fazer, não importa se minha empresa quebra, e é assim, é esse tipo de postura que os clientes esperam. Todo mundo vai errar, alguém vai errar alguma vez, vai acontecer um problema, mas a sua postura perante o erro é que faz a diferença. Então, seja verdadeiro sempre na sua venda. Fale aquilo que realmente seu coração manda, aquilo que é o correto e aquilo que não vai prejudicar o seu cliente e vai fazer só você bater a meta do mês. Maravilhoso! Muito bem. E aonde que as pessoas te encontram? Como que elas se conectam com você? Eu acho que o instrumento melhor é o Instagram, Gato_Edson, onde, sendo verdadeiro, eu publico minhas aventuras, minhas palestras, meu podcast. Eu sou um ser único, eu não fico separando, esse é meu profissional, esse é meu pessoal. Eu tenho um celular só que toca quase o dia inteiro, mas eu atendo todo mundo. E é o Gato_Edson, ou então da minha empresa, ERG.life, que tem bastante material interessante lá para vocês pesquisarem. É isso aí, Hugo. Finalizando parabéns, mais um. Sim, parabéns pela tua jornada, parabéns pela tua inspiração. Muito legal a questão do esporte junto, que, cara, não adianta, traz experiências e que o lançamento do livro seja um sucesso aí. Por favor, Vou contar com a ajuda de vocês. Por favor, traz a data direitinho que nós vamos colocar nas nossas redes aqui também sobre o lançamento do livro, né, Luiz? Mais uma vez, muito obrigado demais. Uma gratidão imensa à confiança que você tem em mim e que todo o teu time, o carinho gigantesco que vocês têm, que eu também é recíproco. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. E você sabe o quanto você inspira as pessoas e o peso que isso é. O peso não, é responsabilidade, porque não é pesado. Mas é importante quando você carrega isso com orgulho. Então, parabéns pela tua trajetória e também pela confiança que você inspira outras pessoas a serem, fazerem e também obterem resultados que você tem obtido. Obrigado, viu? Relâmpago. Muito bem. Gostei. Muito bem, Hugão. Finalizamos mais um Que Não Fazer em Vendas. Olha só, mais um episódio aqui com você. Semana que vem estaremos de volta, aí ao longo do mês de setembro, né, publicando. E, por favor, vai lá, Instagram, O Que Não Fazer em Vendas, siga a gente e acompanhe as notícias, né, Luiz? É isso, e a gente te espera a semana que vem em mais um O Que Não Fazer em Vendas. É isso aí, valeu, até lá!